quero convidar os amados irmãos a abrir as suas Bíblias em 2 João. 2 João, versículo 9. 2 João, versículo 9. Talvez você vá se perguntar por que eu vou estar falando sobre isso no dia de Santa Ceia. Mas talvez no dia de Santa Ceia é um momento que nós paramos mais para nos policiar diante de Deus. Um momento que nós paramos para avaliar, nos autoavaliar e saber como nós temos andado diante do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. 2 João, versículo 9. É só você abrir Apocalipse e voltando. Você acha fácil. 2 João, amém? 2 João, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece nela, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Quem o saúda participa de suas obras más. Amém? Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Hoje nós temos vivido uma enxurrada de doutrinas pela televisão, pela rádio, pela internet, pelas ruas, e muitas das vezes nós ficamos confusos porque nós temos visto coisas terríveis, coisas que estão aquém ou longe da doutrina de Cristo Jesus, da igreja do Senhor. Nós vemos que existe, irmãos, uma dificuldade muito grande de se ouvir ou de se viver a sã doutrina. Por quê? Porque pessoas inescrupulosas têm deturpado a palavra de Deus. Em um momento como o momento de Santa Ceia, nós temos que parar, nós temos que avaliar o que nós temos feito, o que nós temos prestado como culto ao Senhor, o que nós temos aprendido. Será que de fato é a doutrina da palavra do Senhor? Será que nós temos feito de fato a vontade de Deus? Uma das coisas que nós temos visto é que as pessoas têm cada vez mais se afastado da Bíblia. A Bíblia já não é mais o manual de fé e de prática de muitas igrejas. Hoje nós vemos pessoas inventarem coisas terríveis, e nós vemos que muitas multidões são levadas por toda sorte de vento de doutrina, e essas pessoas têm ficado longe da verdade de Deus. Eu quero dizer algo para você, meu querido. Quando você começa a estar aprendendo e a praticando a palavra do Senhor, você começa a ter mudanças significativas na sua vida. Aquele que de fato começa a praticar a palavra de Deus, ele começa a ficar parecido com Jesus. O semblante dele muda, as atitudes dele mudam, o olhar dele muda, o falar dele muda. A pessoa que tem dito que está dentro do Evangelho, mas tem se assemelhado ao mundo, tem vivido uma vida mundana, tem vivido uma vida de mentira, tem vivido uma vida de intriga, tem vivido uma vida longe do amor e da graça de Deus. Essa pessoa não tem recebido a doutrina de Cristo. Nós vemos João falando a uma jovem igreja que era necessário que eles repreendessem aqueles que traziam uma doutrina diferente, estranha às Escrituras e estranha aos ensinamentos de Jesus. Quando você começa a ser bombardeado por um monte de doutrina falsa, você começa a ficar confuso, principalmente quando é um crente jovem na fé. Ele começa a ouvir uma coisa, ele começa a ouvir outra coisa, ele começa a ouvir outra coisa, e muitas das vezes ele não sabe em que ele pode acreditar. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido. Se a Bíblia não for o manual da vida do crente, então essa pessoa não é crente. Ela não conheceu o Evangelho do Senhor ainda. Ela ainda não teve um encontro verdadeiro
nós temos que prezar pela sã doutrina da palavra do Senhor. Tudo aquilo que nós vemos, às vezes, são coisas muito bonitas. A mentira, geralmente, ela é bem enfeitada. Não sei se os irmãos perceberam isso. Às vezes você começa a ouvir um hino bonito, um hino animado, um hino aparentemente inspirado, mas a letra daquele hino não tem levado as pessoas a Deus, mas tem levado as pessoas a uma mentira. Tem pessoas que não têm um conhecimento bíblico ou, por pura maldade, têm tentado desviar a mente das pessoas do grande Evangelho de Cristo. Hoje nós estávamos conversando com os amigos sentados e nós estávamos falando sobre algo muito importante. Existem determinados grupos, determinadas organizações que querem que os seus seguidores eles fiquem como vacas de presépio, tão somente balançando a sua cabeça. Eles querem que as pessoas sejam cegas, eles querem que as pessoas sejam massa de manobra, que eles não tenham conhecimento da verdade, mas nós cremos no Evangelho da verdade, amém? O Evangelho que liberta, o Evangelho como João falou lá em seu Evangelho, onde ele disse: conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Quando você conhece a verdade da doutrina de Cristo, você começa a ficar liberto dos males desse mundo. Nós cremos que o crente ele tem que ter visão espiritual, ele tem que se alimentar de algo forte e poderoso que é a palavra verdadeira de Deus. Ele tem que ter o seu alicerce na palavra do Senhor, porque a hora que vier o dia mau, ele vai estar estruturado e ele vai vencer os problemas e as tentações, e ele vai vencer as coisas que acontecem em sua vida. Muitas das vezes, irmãos, nós nos preocupamos muito. Nós nos preocupamos muito com muitas coisas vãs. E nós nos esquecemos de que o alicerce é que sustenta a casa. Amém? Aleluia. O diácono Marcos está construindo o templo lá. Aleluia. Com a ajuda de alguns irmãos. Mas ele que é o engenheiro, né? É o mestre de obras lá. Ele que organiza tudo. E ele é um profissional nessa área. Ele sabe que se fizer um alicerce mal feito, a tendência é que a obra venha para o chão. A vida do crente também não é diferente. Se o alicerce da sua vida espiritual não for a sã doutrina, a palavra de Deus, então, meu querido, quando vier algum vento na sua vida, você vai parar no chão. Eu quero dizer algo para você, meu querido. Existem problemas na vida de todos nós. Todos nós passaremos ou passamos aflições na nossa vida. Jesus Cristo disse: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas vocês têm que ter bom ânimo, porque eu venci o mundo. E vocês vão vencer também. Aleluia. Essa é a doutrina da verdade. Existe um evangelho de faz de conta, o evangelho mágico que existe por aí, dizendo que o crente não passa prova, dizendo que o crente não passa necessidade, que o crente não passa problemas. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido: o crente passa provas, passa problemas, passa dificuldades, mas a grande diferença é que Deus passa com ele. Aleluia. E garante a vitória para o crente. Eu creio. Israel esteve no deserto durante 40 anos. Israel pecou. Israel fez tudo aquilo que era errado aos olhos do Senhor. Israel precisava ser purificado. O Senhor fez Israel circundar a terra prometida durante 40 anos, até que morresse o último daquela geração que veio do Egito. Então somente 12 que vieram do Egito, Josué e Caleb, entraram na terra prometida. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu querido. Uma das coisas que as pessoas não veem é que durante esses 40 anos a roupa de Israel não se desgastou, as suas sandálias não se desfizeram, e eles não passaram necessidade no deserto. Sabe por quê? Embora Israel estivesse no deserto peregrinando, Deus desceu do céu e peregrinou junto com eles. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a diferença do crente. E a diferença é que você muitas vezes vai estar dentro da cova dos leões, sim, mas Deus vai estar lá dentro junto com você. Louvado seja o nome. Tem horas que você vai estar dentro da fornalha, mas Deus vai entrar na fornalha junto com Glória a você. Deus. Tem hora que você vai estar cativo numa situação que você não gostaria de estar, mas Deus vai estar cativo junto com você. Glória a Jesus.
Deus ficou 70 anos cativo na Babilônia junto com Israel. Sabe com eles? Deus ficou 400 anos com Israel no Egito. E Deus ficou 40 anos com Israel no deserto. Esse é o Deus que nós cremos, amém? Essa doutrina que nós pregamos é a doutrina verdadeira de que, embora você passe problemas, Deus vai te dar vitória. E muitas das vezes nós temos ouvido coisas tremendas, falando que a pessoa que não tem prosperidade está fora da visão de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: nem o Filho de Deus, quando esteve nessa terra, esteve isento de passar necessidades. Houve momentos que ele não tinha o que comer ou o que dar aos seus discípulos. Mas a grande diferença é que ele era o Senhor. E ele pegou ali os peixinhos e os pães e multiplicou. E alimentou a multidão. Às vezes você tem tão pouquinho e Deus faz um milagre na sua vida. E as pessoas começam a ficar confundidas. Mas essa pessoa não tem nada. Essa pessoa não tem nada. Como é que essa pessoa vive dessa maneira? Esse é um milagre de Deus. Essa é a doutrina que nós pregamos. Amém? Essa é a doutrina que nós pregamos. Às vezes a pessoa ganha 10 vezes mais do que você. E você é muito mais próximo do que ela. Por quê? Existe um diferencial na sua vida. O Deus dessa doutrina está na sua vida. Amém? O Deus desse ensinamento está na sua vida. E se alguém vier trazer uma doutrina errada, diferente, maldita para a sua vida, repreenda. Ali disse João: nem saúde essa pessoa. Porque se você saudar essa pessoa, você faz parte das maluquices que ele fala. Ou seja, das doutrinas mais que ele prega. Nós não podemos receber toda sorte de doutrina na nossa vida, não. Nós não podemos receber toda palavra maldita na nossa vida, não. Tem gente louca aí dizendo um monte de besteira. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu querido. O que refuta a loucura desses homens é a palavra de Deus. É a palavra que nós pregamos. É a palavra que nós aprendemos. Se você não crê na palavra de Deus, então você não serve para ser crente. Às vezes tem muita igreja aí, igrejas oportunistas, se é que nós podemos chamar de igrejas, que elas querem adequar a palavra de Deus ao homem. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido. O homem deve se adequar à palavra de Deus. A vontade de Deus, a doutrina de Deus não muda para agradar um ou outro grupo, ou outro determinado grupo, não. Deus é imutável. Ele é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós cremos que Ele é o Senhor. E nada sai ao seu controle. Ele determinou a sua palavra. Ele disse: olha, pode passar o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Os homens mudam, irmãos. Mas aquela pessoa que quer se adequar a Deus, ela tem que submeter a palavra de Deus. Jesus disse: olha, aquele que quiser vir após mim, ele deve todo dia negar a si mesmo. Todo dia negar a si mesmo. Você quer fazer uma coisa, Deus quer que você faça outra. Amém? Você tem que negar a si mesmo, irmão. Você tem que abrir mão, porque Deus, Ele é o Senhor da sua vida. E Ele vai te abençoar. Você tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Sabe por quê, irmão? Todos nós temos desafios a ser vencidos. Todos nós temos cruzes a carregar. Amém? Todos nós temos problemas a ser solucionados. Todos nós temos abismos que nós temos que transporir. Todos nós temos desertos que nós temos que atravessar. O grande diferencial é que o Deus dessa palavra está conosco. Aleluia. É a grande diferença. Uma vez um jovem queria seguir a Jesus, ele falou: olha, você quer me seguir, mas você não sabe que as raposas, elas têm os seus covis e as aves os seus ninhos, mas o Filho de Deus, ele não tem onde recostar a sua cabeça. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido: o primeiro a abrir mão de tudo por causa de você foi Deus. Ele abriu mão do poder da sua glória, ele desceu, ele tomou a forma humana e ele se submeteu aos intempéries dessa vida para poder trazer para nós a salvação e trazer ele mesmo a sua palavra. Ele, quando juntou aqueles homens ali para fazer um grupo para ser as suas testemunhas, não foi por nada, não, foi para que isso fosse registrado e trago até você. E para que esse evangelho fosse trazido até você, muitas pessoas morreram,
foram mortas, queimadas, jogadas às feras, crucificadas, perseguidas, enforcadas, esfoladas, mas esse evangelho chegou até você. Hoje nós temos a palavra de Deus em nossas mãos. E toda vez que uma doutrina maldita venha perturbar a nossa vida, nós temos a quem recorrer à palavra do Senhor. Nós temos que meditar na palavra do Senhor todos os dias. Feliz é aquele que todo dia lê a palavra do Senhor, porque todo dia ele vai descobrir algo novo, algo maravilhoso, e ele vai estar fortalecido. Se nosso ato inicial pela manhã fosse antes de sair de casa ou começar nossos afazeres, abríssemos a nossa Bíblia e lêssemos, que se não fosse pelo menos um versículo, eu tenho certeza que o mal estaria longe de nós. Porque muitas das vezes nós nos deixamos levar pelos problemas dessa vida, pelo corre-corre dessa vida. É uma vida corrida, é uma vida louca, é uma vida agitada, e muitas das vezes nós não temos tempo devocional para com Deus, nós não temos tempo para ler a sua palavra, nós não temos tempo para orar, e muitas das vezes para ouvir Deus falar em nossa vida. E nós temos que conseguir um tempo para Deus, repreender a doutrina que tem tirado as pessoas da igreja. Essa é uma missão que nós temos que cumprir. Quando alguém vier com uma doutrina diferente para você, não, você pode fazer isso aí, irmão, mas isso aí é pecado. Irmãos, o que determina o que é certo ou errado é a palavra de Deus. Eu tenho ficado abismado com o que eu tenho visto por aí. Pessoal que tem feito da igreja um circo, e tem feito do púlpito um picadeiro. Mas eu quero dizer para você, meu querido, que Deus não é palhaço, e Deus não é mestre de cerimônias. Ele é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e nós muitas vezes temos negligenciado isso, e temos dado ouvido à doutrina de homens, e às vezes pior ainda, a doutrina de demônios, e temos feito coisas que não deveríamos fazer. A palavra de Deus é o diferencial. Repreender toda doutrina que venha chocar-se com a palavra de Deus. Nós cremos no Evangelho que liberta, nós cremos no Evangelho que cura, nós cremos no Evangelho que salva, nós cremos no Evangelho que nos trouxe o Filho de Deus, e assim devemos permanecer. Então, meu querido, eu gostaria que você meditasse nessa palavra, e você guardasse essa palavra na tábua do seu coração, para que se alguém vier levantar uma palavra maldita contra você, você repreenda e se refugie na palavra do Senhor. Que Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus.